Alô. Oi, bom dia. Queria fazer uma pergunta para a doutora Melissa e com a ajuda da doutora Márcia, com vocês que têm mais experiência. Você citou esse caso agora de catarata pós-facectomia. Eu queria saber se é muito mais comum, que tipo de lente, se lente multifocal dá mais sintoma, ou qualquer lente pode dar esse tipo de sintoma, que você falou dos halos, né? Uhum. Então, eu queria saber a experiência de vocês. O tipo de material da lente importa, sim. Existem formas mais que têm uma tendência a ser mais ofuscantes do que outras, tá? Em geral, as lentes acrílicas, que são as lentes que hoje, né, são mais comuns de se observar, elas são naturalmente, pela constituição, pelo tipo de molecular do material, elas tendem a ofuscar muito mais do que outros tipos de lente antigamente usados. Mas é muito importante que como alguém falou aqui, acho que foi a doutora Érica que falou, existe também a epigenética. O que seria a epigenética? Um fator predisponente. Então, é uma coisa muito importante que nós estamos tentando chamar a atenção aqui, que esses pacientes têm que ser cuidadosamente avaliados durante a consulta pré-operatória, porque existe já um histórico de um perfil sensorial específico. Eles têm tendência a maior fotofobia, que muitas vezes pode se observar já no exame de rotina oftalmológico. Então, eles têm uma maior dificuldade já no exame da lâmpada de fenda, tá? Tem um histórico de cefaleia, enxaqueca, de dificuldades na direção noturna, com ofuscamento, etc. Então, esse tipo de paciente deve soar um alerta para o oftalmologista na seleção das lentes intraoculares. O que a gente vê com muita frequência são pacientes muito bem operados, tecnicamente impecáveis, lentes centradas, tá? Porém, uma insatisfação pós-operatória que muitas vezes chega a ponto do paciente pedir que a gente remova a lente dele, porque a qualidade de vida cai muito. E não adianta a gente mostrar que ele é J1, 20/20, que está tudo bem, que a cirurgia foi maravilhosa, né? Que esse paciente não vai ficar satisfeito, porque isso impacta em tudo que ele faz. É mais cuidado ainda, a importância, quando forem lentes multifocais. Essas, então, são críticas. A gente sabe que é um paciente que tem que ter mais cuidado na seleção, mas se o paciente já tiver um pródromo aí, dessa tendência já de ter esse perfil de maior fotossensibilidade, de um distúrbio neurovisual, etc., cuidado, porque a chance dele ficar insatisfeito é muito grande. E não depende da nossa expertise cirúrgica. É uma questão de prevenir para não ter depois de remediar, porque é muito difícil mesmo, né? A gente vê o impacto que isso dá na qualidade de vida, eles ficam deprimidos, a expectativa é muito alta, porque, normalmente, a cirurgia de catarata é uma cirurgia com altíssimo índice de satisfação do paciente, logo no pós-operatório imediato. Então, é uma coisa que é feita em larga escala, mas esses pacientes ficam extremamente frustrados. E a gente não consegue. Existe uma tendência, né, que eles falam muito, que seria do perfil do paciente se resignar. É porque você não está acostumado com a sua nova visão. O que aconteceu, na verdade, é que, com a catarata, aquele paciente foi perdendo, até digamos assim, se encontrando uma situação de mais conforto visual, porque ele está com uma catarata que está diminuindo até a luminância que ele está recebendo. A catarata, de certo modo, diminuiu a luz azul dele, diminuiu uma porção de coisas que ele estava recebendo, né? Então, ele tem um conforto maior porque ele está com uma certa obstrução a nível do cristalino, da passagem de luz e tudo. Então, ele acostuma com outro regime de luminância. Quando você tira aquilo tudo, você pode dar melhor acuidade visual para ele, mas ele tem um impacto de uma luminância que tinha, talvez, 4, 5, 6, 8 anos que ele não tinha mais. Então, aí que ele ressente mais ainda daquele nível de fotofobia que ele não se recusa a acostumar e não vai conseguir acostumar, porque isso é neural. É uma questão acima da vontade que ele tem, né? É um processamento cerebral. Você atendeu o paciente assim também, Juliana? Não, mas acho que é isso aí. A gente, do ponto de vista oftalmológico, a gente fica muito concentrado em halo, glare, né? E, muitas vezes, o paciente, uma vez que ele fica ofuscado,
ele não vai conseguir se adaptar mais. Então, ele vai relatar, geralmente, alguma situação, que naquela situação ele não consegue. Então, às vezes, a queixa é... Quando eu saio fora de casa e está muito claro o dia, aí eu fico sem noção espacial. Eu fico sem isso, então, porque ele fica ofuscado e ele não consegue se adaptar. Então, às vezes, não é assim, eu estou vendo um halo, eu estou vendo uma luz, eu estou vendo isso. A gente fica muito querendo fazer o raciocínio que a gente sabe oftalmológico, se é pupila grande, se é de dia, se é de noite, né? A gente sempre pensa isso. Aberração periférica, às vezes a gente acha que ele está vendo a borda da alívio e tudo, mas não, é uma questão mesmo. A luz chega de um jeito, o paciente não consegue fazer o processamento cerebral de qualquer coisa que seja, que aí pode ser espacial, movimento, tudo. Então, não é a queixa específica assim, dessa de glare, de halo, nem às vezes de fotofobia mesmo. Tem muito da sensibilidade ao contraste. A gente tem um caso super interessante, que é uma médica que ela era alergologista e pediatra. Ela fez cirurgia, ela desenvolveu uma catarata unilateral por causa de um uso crônico de corticoide, de uma doença reumática. Operou um olho. Como ela tinha 40 e poucos anos, eles colocaram uma lente multifocal. E a paciente assim ficou muito insatisfeita. E médica, lá de São Paulo, então assim foi numa pessoa super famosa e ela não conseguia lidar assim com isso. E aí depois ainda convenceram ela de operar o outro olho, falando: às vezes é porque você está com a lente multifocal num olho, no outro não. Então ela colocou nos 2 olhos. E qual que é a queixa dela? Ela perdeu sensibilidade ao contraste, porque a lente multifocal ela faz isso necessariamente com todo mundo. Então, aqui já não é nem a questão que alguma pessoa tem, não. Ela diminui. E aí, o que era o problema dessa médica? Ela falou assim para a gente: eu não consigo ver membrana timpânica mais. Então, eu não consigo ser pediatra, porque eu não consigo ver nem tímpano. E eu não consigo ver lesão dermatológica. Ela perdeu tanta qualidade de visão, ela não conseguia mais identificar lesão dermatológica, ela ficava em dúvida. Então, assim, tirou a profissão dela. Ela chegou revoltada. Ela queria, de qualquer jeito, tirar as lentes multifocais, queria fazer, né, uma fixação e tudo. E melhorou muito também com filtro. Então, tem esses pacientes clássicos que a gente conhece da oftalmo, halo, tudo, glare, nananã, e tem esses outros pacientes que, às vezes, é um pouco mais indireto assim, o raciocínio. Doutora Márcia, doutora Melissa, bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo evento. A riqueza e troca de experiência aqui é uma coisa incrível. Segundo as falas da doutora Melissa, no dia a dia eu passo isso no meu gabinete. Lidar pessoas que têm cefaleias, dores de cabeça, que você manda para o oftalmologista, manda para o neurologista, e não são remitidos de volta, ou às vezes não são, sem resolução do problema. Doutora Márcia, há um tempo atrás, eu estudando isso, essa questão de voltar os pacientes com queixa de cefaleia, eu fui atrás de Sheyman e resolvi trabalhar com filtros. Então, saí para fora do país para estudar filtros. E comecei a usar filtros de coloração normal, mas filtros diferentes, onde eu pegava o olho dominante, usava determinado filtro com um comprimento de onda e, no outro olho, com comprimento de ondas diferente, de cores diferentes. E o resultado disso era fantástico, até conhecer a Irlen, né? Então, até então, eu usava esse subterfúgio. Antes, é lógico que eu descartava as insuficiências de convergência, acomodativas, tudo mais. A senhora vê alguma correlação com isso, o uso de um filtro com comprimento de ondas num olho e no outro, na resolução ou numa melhora da cefaleia? Eu não tenho nenhuma experiência com filtros que não sejam esses que eu trabalho, da filtros Irlen, filtros espectrais, essa linha de filtros, filtros Zeiss, eu conheço esses filtros. E jogar um filtro de uma cor de um lado e outro do outro, não. O que a gente sabe que isso na natureza, né, é que você pode, jogando cores diferentes, alguns animais podem fazer isso, né, pai? Biologicamente falando, existe uma aranha que ela aproveita comprimentos de onda diferentes de um olho e de outro, é uma aranha saltadora, e, com isso, ela avalia melhor a posição exata que ela vai dar o salto para caçar
a mosca, alguma coisa que ela queira pegar. Então, isso pode ser relacionado para melhorar mesmo a visão tridimensional, que no reino animal tem. Agora, eu, pessoalmente, não tenho nenhuma experiência com esses filtros. O que eu sei é que, com esses filtros que a gente trabalha, esses filtros espectrais, a melhora é muito substancial. E é claro que é caso a caso, eles são extremamente customizados, e, se não forem assim, não dá para usar em larga escala, porque não terão efeito. Principalmente esses pacientes que a gente se refere aqui, eles são muito específicos, são muito precisos, o grau de desconforto é muito grande, o impacto, né, Melissa, é muito grande, a Érica também tem experiência nisso, então não pode usar qualquer coisa, não. Você tem que ser muito específico, porque, se faltar, ele vai saber que ainda não está ideal para ele. É igual o nosso paciente na acuidade visual também. Tá? Quer falar alguma coisa? Vocês querem comentar? Bom dia. Na verdade, já são boa tarde. Meu nome é Cesária, eu sou professora. Então, a gente veio em busca de conhecer um pouco mais de Irlen, porque a gente tem deparado muito com crianças com várias características, as que vocês citaram aqui ontem e hoje, até agora. Eu queria deixar aqui 3 perguntinhas. Primeiro, sobre os filtros espectrais, que foi falado com relação para as crianças autistas, que na escola hoje a gente tem uma grande dificuldade para lidar com a criança autista. E quando a Érica, né, falou sobre essa questão dos filtros ajudarem as crianças, e que muitas vezes isso não é citado para os pais, muitas vezes, por desconhecimento, às vezes, dos especialistas, a criança pode se beneficiar disso. Então, eu gostaria de saber como que a gente poderia estar conversando com esses pais, cujos filhos são nossos alunos, para a gente falar de forma positiva dos filtros, para que o pai tenha esse interesse e possa buscar mais essa forma de atendimento da sua criança, que a gente, na escola, vê como que a família, né, busca muito formas de interagir com o filho, né, principalmente quando ela fala dessa parte emocional, que é uma das grandes reclamações da família. Uma segunda pergunta, não sei nem para quem que seria aí de vocês da mesa. Qual que é a diferença entre filtro espectral e lentes transitions? A vida inteira eu usei lentes transitions, né? Sou professora, não entendo muito, mandava eu usar, eu estou usando. E aqui, ouvindo sobre o filtro espectral, estou tentando entender e provavelmente vou buscar, né, uma nova solução para mim mesma. E, por último, para nós, enquanto escola, quando a gente percebe crianças que apresentam várias dessas características que vocês falaram, e, às vezes, já foi diagnosticada como TDAH, ou dislexia, ou TOD, e a gente está vendo que isso não está resolvendo muito na escola, né? E a gente, muitas vezes, não tem mais o que falar com essa família. Qual seria a idade para a gente estar conversando com essa família que procurasse informações a mais sobre a questão de Irlen? Bom, respondendo à primeira pergunta sua, em relação ao autismo, os filtros espectrais, a gente já sabe, todos os trabalhos têm relatado benefício, porque eles têm uma sobrecarga sensorial. Mas uma forma que eu acho que vocês podem abordar na escola, falando com a família, é como uma alternativa a mais, né? No momento, os pacientes já estão com um tratamento, eles já estão com diagnóstico, já têm a doença, a gente não muda mais o futuro daquela criança, vamos dizer assim. Ela já é autista, né? Então, assim, os filtros, eles vêm aí para melhorar a qualidade de vida e a relação deles com
o meio, com a sociedade, já que são crianças que não procuram rosto de pessoas, não têm interesse pelo outro, né? Então, eu acho que seria como uma alternativa de tratamento, porque muitas das vezes essas crianças que estão num grau que a gente classifica o autismo em leve, moderado e severo, né? A gente consegue tirar eles do quadro severo e trazer para um quadro mais moderado e leve, porque melhora a interação dele com o outro. Tá? Douglas, queria que você contribuísse aqui nessa resposta, que a gente vai dar ainda dentro do autismo. Como a doutora Érica colocou, o autismo ele tem que ser precocemente identificado. Então, até a Érica, comentando com a gente, estava comentando que até com 10 dias de vida, uma semana, se você fizer... Como é que é, Érica? Mostra como que é. Na verdade, é um trabalho que foi feito com recém-nascidos. O recém-nascido de 2 dias de vida foi feito... se chegou perto, a criança ainda estava no berçário, e não era autista, né? Era um recém-nascido, só para a gente mostrar a atividade do neurônio espelho. Chegou-se bem perto dele e perto dos olhos fazia assim, ó, com o dedinho. E a criança, ela lá embaixo, com a mão onde estava, ela repetia o movimento. É porque a mesma área do cérebro dela foi ativada. Então, nessas crianças, precocemente, se a gente consegue intervir por algum sinal que a gente percebe que não é de uma boa relação até os primeiros 12 meses, a gente tem como fazer uma intervenção psicanalítica e mudar o futuro daquela criança. Nos estudos de análise de psicanálise, eles falam que, se essa intervenção acontecer, aquela criança possivelmente sai do risco de autismo. E o que a gente está tentando fazer é que, nos primeiros 4 ou 9 meses, a gente pode fazer essa avaliação oftalmológica, avaliando esses pacientes, para saber se os nossos filtros, nessa idade, teriam algum valor para essas crianças. Tá? Numa etapa mais tardia, digamos assim, que é uma criança que já está na fase já do início da escolaridade, né? 4, 5, 6 anos, é possível, sim, auxiliar essa criança em termos de qualidade de vida, porque elas têm uma sobrecarga sensorial, como uma característica muito constante. O que é a sobrecarga sensorial? Uma dificuldade de conciliar os estímulos externos. Então, para ela, barulho, às vezes um barulho que a gente não está nem escutando, ela já percebe. O barulho, às vezes, de um prato, de um copo, de alguém fazendo isso, de passar um carro na rua, e o barulho do ventilador, e coisas que estão absolutamente... Para nós, é o barulho branco que você não repara, para elas são imensos. Então, a gente pode fazer uma atenuação sensorial, e, como o ser humano é um ser eminentemente visual, caso essa criança fale, essa criança seja capaz de se comunicar e referir o que ela está sendo beneficiada, se está melhor, você vê corporalmente também o conforto visual com a interposição de um filtro, é possível, sim, de qualquer modo, ajudar também. E eu convidei o professor Douglas, que é o nosso, coordena a parte da pesquisa lá do LAPAM, porque ele fez uma análise de alguns casos de autismo que foram tratados lá no Hospital de Olhos, e eu queria que ele, então, fizesse um pequeno resumo dos resultados observados. Fazer, então, um pequeno resumo do estudo que a gente fez com o banco de dados do Hospital de Olhos. Tínhamos 10 pacientes com autismo, incluindo 6 crianças, 2 adolescentes e 2 adultos. Então, avaliamos as 3 faixas etárias. Verificamos que o uso de filtro acompanhado teve um acompanhamento de 12 meses, de 24 meses. Em todos os pacientes, houve melhora de todos os parâmetros que a gente avaliou, a melhora do humor, melhora da sociabilidade, diminuição da dor de cabeça, muito significativa. As melhoras acadêmicas foram devido à melhora da sociabilidade.
Então, quando você reduz a dor de cabeça, houve melhora significativa da fotofobia, que melhora o humor, que melhora a sociabilidade, e, assim, você consegue interagir melhor na escola e melhorar seu desempenho acadêmico. Então, em todos os parâmetros, em todos os indivíduos avaliados, houve melhora, em nenhum deles houve piora. Ok. Jerome, você tem uma pergunta? Sim. A minha pergunta é sobre o embaseamento científico da eficácia do filtro e seus problemas, suas dificuldades. A doutora Juliana falou um pouco disso, falou de uma coisa interessante do homúnculo cerebral, da alegoria do homúnculo cerebral. Eu acho que tem também uma alegoria que a gente tem que pensar, que é a alegoria da caverna, Platão. E eu acho que tem um pouco de a explicação do uso do filtro ainda viva nessa um pouco o risca, ou pelo menos as críticas externas que eu vejo sendo feito a isso, é que talvez o tratamento vive numa certa alegoria da caverna, ou seja, você vê toda essa casuística de casos, etc. Obviamente, não deixa de ser impressionante, ou tanto a melhoria documentada, etc. Mas existe metodologia, como a doutora Juliana falou, que embaseia, realmente demonstra de maneira científica, rigorosa, dentro de um padrão aceito, que certos tratamentos têm eficácia ou não. Existe, eu acho, poucos estudos que faz assim, a doutora Juliana colocou esse ponto do problema ético, em termos de você testar a eficácia de um tratamento de forma randomizada, adotando padrão de ouro, padrão de testes clínicos. Eu queria só colocar esse ponto, que a gente não está tratando aqui de um caso de vida e morte. No tratamento de câncer, por exemplo, testes randomizados, em que se testa uma nova droga, são feitos em várias regiões do mundo. Ou seja, existe um quadro ético, a Declaração de Helsinki, por exemplo, que prevê essa possibilidade de, entre aspas, ter um grupo controle que não vai receber um tratamento e um outro que vai receber o tratamento, desde que seja feito algumas ressalvas, um cuidado, etc. E, dentro deles, eu acho que quem se propõe a fazer esse tipo de estudo tem que demonstrar, inclusive, o embaseamento conceitual do porquê que esse tratamento poderia funcionar. Então, eu queria saber por que realmente... Eu vejo que tem um problema ético, mas a sociedade tem um quadro jurídico e ético para aceitar que se fizesse esse tipo de testes clínicos padrão de ouro, prevendo a randomização, teste de controle, placebo, etc. Então, eu queria saber se existe, se houver, uma particularidade para se fazer esse tipo de teste com mais frequência, no caso particularmente do tratamento com filtro. Jerome, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho, porque isso aí eu penso muito sobre isso, e é um projeto que certamente eu quero fazer, e fico sempre pensando sobre isso. Qual seria o melhor design, assim, a melhor forma da gente fazer um estudo, né? Com relação à parte ética, você tem que respeitar alguns princípios ali, que eles são... Eu vejo que, às vezes, olhando de fora, por exemplo, você poderia colocar, igual eu comentei, você, para fazer randomizar e fazer com placebo, você teria que ou
fazer a pessoa ficar usando óculos um tempo e não usando no outro, né, para você poder comparar o resultado, ou você teria que prescrever um filtro que não fosse o filtro adequado para aquela pessoa. É difícil, do nosso ponto de vista, uma vez que a gente vê que melhora e tudo que a gente tem experiência clínica, por quê? Você sabe que o filtro inadequado você jamais poderia fazer, né? É importante dizer que, às vezes, a pessoa faz um óculos da mesma cor que o overlay. Ela vai lá na ótica e manda colorir a lente de azul. Meu overlay é azul e eu vou colorir. Isso, muitas vezes, tem resultados desastrosos para a pessoa. Às vezes, a pessoa realmente surta mesmo. Ela fica... Porque pode, desde dar dor de cabeça e gerar sintomas parecidos com os sintomas que a gente tem de queixa, até fazer coisas mais graves. A gente tem uns pacientes, inclusive, que eles desenvolvem o quadro, às vezes, depois que eu fui estudar para o concurso de juiz e desenvolvi isso, comecei a ter esses sintomas e nunca mais parou de ter o sintoma. Precisou de usar filtro, até onde a gente sabe, muitos anos depois, porque alguma coisa mudou ali, aquela conversa da epigenética. Então, talvez para uma pessoa de fora que está pensando que é sugestão, que é assim, que talvez só melhora assim no contraste, na hora da leitura e tal, é mais razoável imaginar de fazer um teste placebo ou de colocar um falso óculos do que para a gente, porque eu não teria coragem de fazer isso nunca, porque eu sei que eu posso realmente gerar efeitos duradouros e muito graves na pessoa. O outro problema que a gente tem com esses estudos muito padronizados, assim, que seria randomizado caso controle, é aquilo que eu falei, que é muito difícil você pegar um tipo de paciente e fazer um grupo de pacientes que sejam semelhantes. Porque, mesmo que eu dissesse assim, às vezes, olhando de fora, você fala assim, não, vamos pegar paciente, por exemplo, que ele testa positivo no IRPS, que ele seja moderado, ou leve, ou severo. Mas o fato de que aquele cara, teoricamente, ele tem síndrome de Irlen moderada, não significa que ele também não tenha dislexia, que ele também não tenha descalculia, que ele também não tenha sido prematuro. Então, é muito complicado. Quanto mais eu penso sobre isso, como eu te falei, eu me aproximo muito de um modelo de estudo que seria o crossover, que o paciente serviria do controle para ele mesmo. Então, porque também, outra coisa que é super complexa, você vai pegar a criança, e a gente vai falar assim, olha, a criança aumentou a velocidade de leitura, ela aumentou o desempenho escolar, a concentração, mas também a pessoa pode criticar de fora e falar assim, mas criança melhora, né? Uma criança, ela vem no seu consultório da 5ª para a 6ª série, ela tem que estar lendo melhor mesmo. E, apesar de que não necessariamente é sempre verdade, é para a maioria das pessoas. Então, todas essas coisas, elas complicam muito o meio de campo. Então, eu acho que um modelo de estudo que seria interessante seria o do crossover. O paciente seria o próprio controle dele. Então, eu consigo resolver essa questão de achar pacientes muito semelhantes, que eu conseguisse dizer assim, olha, principalmente, ele só tem síndrome de Irlen, ou seja, ele só tem problema na leitura, com distorções e tudo. Mas, assim, é mais assim, o que eu faria? Essa coisa de que a doutora Melissa contou os casos dela, eu me imagino numa situação de virar e falar assim, olha, você usou aqui seu filtro por 3 meses, tá? Você está feliz, você nunca mais teve dor de cabeça. A pessoa, realmente assim, muda a vida. Fala assim, agora eu vou tomar o seu óculos, tá? E você vai ficar 3 meses, você volta a ter dor de cabeça todos os dias, tá bom? Volta a não conseguir ler, e aí, daqui a 3 meses, você vai voltar, e aí eu vou ter que demonstrar, eu quero mostrar que você piorou, e aí eu devolvo o óculos para você. É muito complicado, Jerome. Eu, assim, do ponto de vista ético, sabendo o impacto que isso pode ter, e assim, eu falo muito essa coisa da experiência. Quando eu era oftalmologista, eu não tinha noção. O que é numa família que o pai, às vezes, é médico, a mãe é advogado, os 2 têm doutorado, de repente, eles têm um filho, com toda essa expectativa de pai e mãe, o menino não consegue aprender a ler. Isso destrói uma família, a autoestima da criança. Então, assim, tudo que a gente quer é fazer a intervenção o mais precoce possível, é ajudar o mais possível. Então, eu não sei se a gente seria capaz de, nem para fazer o crossover, e de tomar e testar, e tem todas essas questões de evolução temporal e tudo. Mas, dito isso, eu acho que você tem razão, a gente tem que fazer, tem que pensar, tem que fazer o melhor modelo, e eu só queria falar assim, que tem essas dificuldades particulares. Mas dá para fazer, tem que fazer, não dá para escapar, você tem razão. E... acho que, assim, em resumo, é isso daí. Só uma coisa, última coisa. Só um segundo, com relação ao autismo. Só para falar que a gente está falando assim, gente, os casos são sucesso, eles melhoram e tudo, com relação às professoras, né? Assim,
não é todo mundo que se beneficia de filtros, tá? Eu falei muito sobre pessoas diferentes se beneficiando de intensidades diferentes, mas definitivamente não é todo mundo. E isso é, inclusive, a parte mais difícil de trabalhar com esse tipo de paciente, porque a doutora Érica falou assim, é uma coisa a mais, é uma coisa alternativa. É difícil para a gente também, que às vezes a família vem de longe, fica 2 dias a pessoa sendo avaliada, faz milhares de exames, tudo, chega no final, você vai falar, olha, infelizmente, no seu caso, não é. Então, não é todo autista e nem toda pessoa que tem fotofobia e nem todo nada, tá, que se beneficia. E daí a importância que a gente faz vários exames e realmente tenta conhecer, entender aquela pessoa a fundo para ver se a gente pode ou não. Tem pessoas que não melhoram, vocês viram, a doutora Daniela apresentou os resultados dela, tem muita gente que não melhora a leitura. Até como um teste mesmo científico, tem gente que até piora com filtro, né? Então, esse é outro problema da literatura, sabe, Jerome? Que se você não estabeleceu muito bem o critério, o diagnóstico, se o overlay foi selecionado de forma correta, por exemplo, no RTT, lá, se a pessoa chegou no momento que ela estava estressada, porque, às vezes, você pôs um texto lá, o cara leu 30 segundos, ele não chegou a ter sintoma. Então, essas falhas metodológicas que vêm dessa complexidade específica desse tipo de tratamento, elas também interferem muito na literatura científica. Então, se você não pensar muito bem o seu modelo, você também corre o risco de ver que a gente pega esses outros estudos e fala, nossa, o cara, aqui, ele publica um negócio falando que filtro não melhora, mas ele nem sabe o que é. Ele não selecionou os pacientes, ele não selecionou o overlay de forma correta, ele não testou da forma correta. E aí, eu sinto muito, ele perdeu o tempo dele, está fazendo mal para a sociedade, porque está apresentando um falso negativo, né? Então, assim, mais uma vez, eu não quero fugir da responsabilidade, a gente tem que fazer, mas... Sim, só para complementar que há diferentes estudos de revisão de literatura, incluindo uma revisão sistemática com meta-análise, com estudos controlados, duplo cego, com o efeito dos filtros. Então, publicados em 2016 pelo professor Bruce Evans. A doutora Márcia. Doutora Melissa. Respondendo à pergunta das lentes, é o seguinte, as lentes transitions, elas vão ser sensibilizadas pela luz e ela vai escurecer e ela vai promover um conforto visual, mas ela não vai selecionar nenhum tipo de comprimento de onda que faça mal para você. Então, ela pode te trazer um conforto, mas se algum comprimento de onda é irritativo, é agressivo a você, ele não vai ser selecionado para te promover um bem-estar. Não sei se a doutora Márcia fala um pouquinho mais. É isso mesmo? Entendeu a diferença? Não é customizar. A lente transitions é igual você, por exemplo, dar aspirina para dor de cabeça. Entendido? Agora, tem gente que, quando tem uma dor de cabeça, dependendo do tipo de cefaleia, você vai ter de fazer outros tipos de cuidados. Então, é uma coisa geral, que pode ser confortável, mas ela não é um tratamento específico, como se propõe no caso de um distúrbio de neurovisão. Combinado? Doutor, como uma pergunta aqui, você estava levantando a mão toda hora. Ele estava antes de você, Fabiana. Deixa ele falar, que ele levantou a mão várias vezes. Só para terminar, Fabiana, em seguida, por favor, eu passo para você. E aí nós vamos encerrar, tá? Eu queria parabenizar o Ricardo e a Márcia por esse trabalho maravilhoso. Enfrentaram a oftalmologia. Eu sou oftalmologista, sou cirurgião de catarata e talvez seja um dos primeiros a colocar as lentes bifocais, que agora são trifocais, aqui no Brasil. Então, a gente tem uma experiência de muitos anos. E a Juliana falou uma coisa muito importante, que acho que complementa aquilo que nós vamos falar, que é, infelizmente, na oftalmologia, não se tem mais tempo de conversar com o paciente, de saber os problemas do paciente. Na realidade, nós, quando começamos a colocar essas lentes bifocais, eram ainda lentes rígidas, e que a gente tinha de fazer incisões de 10 milímetros para caber a lente.
e, naturalmente, os astigmatismos eram enormes, às vezes, e, mesmo assim, eu indicava muito, porque a comparação que a gente tem das lentes bifocais é com óculos multifocal. Eu também vivi o nascimento dos óculos multifocais. Vocês não têm ideia o tanto que foi difícil, o tanto que é ruim o tal do óculos, que não os bifocais eram até melhores. A hora que veio o multifocal, as aberrações que dão, e aí faz, não, é proibido a lente trifocal, a lente bifocal, e qual a outra opção? É um óculos multifocal, que dá aberração para tudo quanto é lado. Então, o que está acontecendo é o seguinte, os médicos indicam a lente bifocal, intraocular, trifocal, com o compromisso do paciente não precisar de usar óculos. Esse é o erro. Isso é que está fazendo com que as lentes trifocais não sejam úteis, o tanto que elas são, e as pessoas ficam na dependência do óculos multifocal, que, olha, esses dias eu estava observando o cansaço que dá com óculos multifocal, porque a faixa de transição do longe para o perto, mesmo a parte de perto, é muito estreita, então você tem um campo de leitura péssimo, você começa no começo movimentando a cabeça para conseguir ter nitidez, mas daí um pouquinho você cansa e já começa a ter aberrações, e aquilo dá um cansaço, dá sono, dá irritação, dá dor de cabeça, dá tudo. E com isso, o que está acontecendo? Põe uma lente intraocular e a pessoa, então, deixa de ter acomodação. Ele não tem acomodação nenhuma. Quer dizer, significa o seguinte, vamos supor, bota uma lente intraocular monofocal. Para que distância que aquela lente foi colocada? Qual é o grau que ela foi colocada para referir a distância? Se é no infinito, beleza, ótimo, maravilhoso, visão maravilhosa, mas a hora que a mulher vai para a cozinha, vai olhar as coisas de perto, ela não põe o óculos de perto, ela fica sem uma focalização, e aquilo lá vem os sintomas. E aí o seguinte, paciente com a lente intraocular trifocal, hoje é maravilhoso, é maravilhosa em relação àquelas que nós fazíamos antes. Mas, se o paciente tiver um astigmatismo de 0,50, ele pode ter todos esses sintomas. E o pessoal fala assim, não, 0,50 não precisa de óculos, quer dizer, já colocou a lente para não usar óculos. Aí está com 0,50. Eu tenho pacientes jovens com astigmatismo de 0,25 e, se tirar o óculos, ele tem dor de cabeça. Corrige o astigmatismo dele com 0,25, pronto, ele deixou de ter dor de cabeça. Mas, e aí, como é que você vai achar uma refração dessa num exame de 5 minutos, igual você falou, né, Juliana? Você não tem mais tempo, porque para você chegar ao ponto de acertar o grau de um astigmatismo de 0,50, que está com o eixo errado de 15 graus, só porque não foi examinado detalhadamente, infelizmente, o pessoal não está sendo examinado como deveria ser examinado. Por isso, então, tem uma quantidade de pessoas aí que está com sintomas, com dor de cabeça, com indisposição, que não tem disposição de leitura, porque está com a refração errada, o óculos errado, a altura do óculos multifocal está baixo demais, ele entra na lente intermediária, ele não consegue ler, quer dizer, fica com dificuldades. Então, a nossa assistência oftalmológica, infelizmente, está muito deficiente. Tá? Fabiana. Acho que a pesquisa é um desafio, mas tem a questão da gente precisar de muito recurso, às vezes tecnológico, para não ter um efeito que acontece, que é assim. Tem alguns estudos que você pode até usar um óculos escuro, né? Você põe óculos escuro, então você tem a lente
sem nada, você tem óculos escuros, depois você tem um filtro específico lá. Mas você não consegue fazer com que aquela pessoa vai usar aquele óculos escuro muito tempo. Você vai ficar 3 meses usando aquilo lá. E a gente sabe que tem um efeito de neuromodulação, um efeito máximo de um monte de coisa, vai por muito mais tempo. Aí existe aí as ressonâncias magnéticas funcionais para ver uma coisa mais imediato. Mas você imagina, eu acho que tem um desafio aqui no Brasil de você conseguir num grande centro, você colocar filtro numa quantidade, botar a ressonância magnética. Essa uma ressonância magnética era adaptada, acho que a lente é na ressonância. A gente está tentando delinear, mas assim é muita coisa para superar com pouco financiamento externo. É muito difícil fazer essa complexidade de pesquisa. Então, é uma coisa assim que está se tentando, mas são desafios que são importantes, assim, o pessoal. E não é por conta que não tem esses estudos que a gente não tem evidência e que a gente não vai atuar e que essas, né? Outro desafio com criança é você às vezes ver que ela está precisando, né, e você não colocar outras terapias que ela precisa ali para você não ter interferência dessas terapias. Tem essa questão ética de que às vezes você precisa que intervenham rápido, para que a criança tem um monte de coisa ali para ganhar, tem as janelas de oportunidades. Então, são muitos desafios, eu acho, para você fazer uma intervenção desse ponto, né? E um cuidado também com quem está lendo as publicações. Quem está começando agora a ler, gente, tem que ler muita publicação, porque às vezes você pega um estudo, né, que a gente às vezes vê uma pessoa criticando, pegou um estudo, e que foi feito um estudo com uma pessoa que não atende, não conhece a síndrome de Irlen. Tá? Então, tem um estudo complicado. Então, você tem um estudo que questiona a síndrome de Irlen, ele foi feito por uma pessoa que não acompanha, e daí ele usa 150 palavras, sem fazer um estresse visual antes, não vê se a síndrome de Irlen é leve, moderada e severa. Então, você pode não ter uma melhora na velocidade, mas você só usou um parâmetro, que é a velocidade. Você usou síndrome de Irlen leve, pode não dar diferença mesmo. Nesse caso, você vai ter que usar um texto muito maior, ou você vai ter que provocar um estresse visual antes. Aí você tem uma melhora significativa com a lâmina, correto? Mas aí você fala assim, não, isso é placebo, porque a pessoa sabia qual era a lâmina dela. Gente, quem atende síndrome de Irlen severo, a pessoa sabe, ela quer aquela lâmina, ela aguarda isso. É muito difícil ter essa questão da pessoa depois não lembrar, de você não ter essa interferência. E você não pode atribuir isso a efeito placebo. Né? A gente que trabalha com leitura, ninguém aumenta a velocidade de leitura num ponto disso ser significativo, e você pode falar que é placebo, porque a gente tenta isso no consultório, não consegue, não. Né, tentando dar de qualquer jeito. Então, tem que tomar muito cuidado quem vai ler. Tem um histórico. Cada vez que é feita uma pesquisa, aquilo nos dá dados para a gente melhorar e aumentar o controle para a próxima. Então, você tem que acompanhar uma área nova, sabendo o histórico daquelas publicações, vendo o que fizeram mais para frente, como é que lidaram com aquela situação. Então, assim, quem quer criticar e quem quer estudar isso, tem que arregaçar a manga e estudar mesmo. Não pode ler 2 artigos e sair falando. Muito bem colocado, Fabi. E, muitas vezes, os pacientes severos, gente, depois de 15 minutos, eles não toleram mais nada. Então, assim, não é que você senta lá e aplica 18 testes durante 2 horas também, não. E lidar com a consequência ética de não dar o que a pessoa precisa e com a consequência ética de, por exemplo, mandar um menino usar na escola, que a gente sabe que tem bullying, tem tudo isso, mandar ele usar um óculos colorido ou um óculos escuros que seja, né? Isso tem consequências também, ele vai sofrer toda uma perseguição. E outra, você não vai lá, né, atrás dele para ver se ele está usando mesmo, então ainda tem isso ainda, né? Se fosse comprimido, eu contava e via se ele tomou, media no sangue, se ele tomou mesmo, mas é bem difícil. Quer concluir, doutora Márcia? Você quer falar alguma coisa? Porque a pergunta é porque ela observou que, quando eu falei das enxaquecas e cefaleias, os pacientes, digamos aí, 2/3 dele, pelo menos, estavam usando filtros mais escuros. O filtro tem uma densidade de acordo com a severidade.
habitualmente, tá? Tem uma certa relação, não é uma relação direta, não. Então, os pacientes mais severos, mais graves, que têm enxaquecas diárias e tudo, esses pacientes normalmente precisam de uma densidade maior de proteção. Mas existem muitos pacientes que usam filtro tão clarinho que você não sabe que eles usam. E é muito frequente também, tá? Não tem relação direta, mas, normalmente, aqui nos que eu mostrei, eram todos casos graves, tá bom? Ok, eu agradeço muito pela atenção de todos, essa tolerância um pouco aqui com a nossa, a demanda um pouquinho maior aqui das perguntas, e nós vamos para o almoço agora, né, Douglas?